Segunda turma arquivou o inquérito, como falei várias vezes aqui nesse programa, da compra do silêncio, e isso era dentro do âmbito daquele outro inquérito que era do quadrilhão do PP, que também foi arquivado pela segunda turma. Ambos aí com votos do Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Cássio Nunes Marques. Quer dizer, os três votaram pelo arquivamento do quadrilhão do PP. Nesse caso do Ciro Nogueira, acho até que faltou um, só dois votaram, mas aí já era a maioria. Enfim, o fato é que o Ciro Nogueira teve a sua barra aliviada na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, em dois casos que foram segurados pelo ministro Gilmar Mendes, até que o Celso de Mello se aposentasse e o Jair Bolsonaro colocasse um apadrinhado do próprio Ciro Nogueira, que é o Cássio Nunes Marques, para fazer precisamente isso, além de outras coisas, que Jair Bolsonaro, como presidente, esperava dele, para garantir, inclusive, o próprio apoio do Jair Bolsonaro no Congresso Nacional para não ser empichado, porque ele morre de medo de perder o foro privilegiado e ficar sujeito a operações e ações judiciais que possam colocá-lo em cana. Então você veja a bola de neve que isso cria e como o bolsonarismo como um todo, fortaleceram a frente ampla pela impunidade e ajudaram essa velha política a varrer a sujeira para debaixo do tapete. Só a alteração nessa última semana da lei de improbidade administrativa já aliviou a barra de vários desses aí do Centrão, inclusive do próprio Arthur Lira, condenado em 2 ações por improbidade administrativa. Para se segurar no poder, o Bolsonaro está ajudando todo mundo a se safar. Agora, numa iniciativa rara, a PGR, por meio da subprocuradora-geral Lindora Araújo, acabou pedindo ao STF para aceitar a denúncia contra o Ciro Nogueira. Quer dizer, nem a PGR bolsonarista conseguiu segurar, porque as provas estão lá, tem delação, tudo confirmando as pessoas, os traços, ela descreveu ali todo o material probatório, como a denúncia está guarnecida e como ela não se ancora apenas em relato de delator, que é a alegação da defesa do Ciro Nogueira. E aí a subprocuradora mostrou, não, tem essa prova aqui, essa, mostrando todo o caminho do dinheiro. A gente está falando aqui de mais de 7 milhões de reais, 7 milhões e 300 mil reais em propina. E propina de quem? Da Odebrecht. E a Odebrecht, ela foi encurralada por quem? Vocês lembram quem encurralou a Odebrecht? Olha, durante meses e meses eu escrevia artigos ironizando as notas da Odebrecht enquanto as investigações avançavam. Porque elas diziam assim, negamos veementemente qualquer envolvimento, aí vinha outra e tal, acusação, indício, alguma coisa, a Odebrecht nega veementemente e tal, não sei o quê, até que se juntou uma tonelada de provas e eles começaram a ter que confessar os crimes. Era uma empreiteira com departamento de propina para molhar a mão de político em troca de contrato público. Quem desbaratou isso? A Operação Anticorrupção, que desmantelou os maiores esquemas de corrupção da história do mundo. O Petrolão, o maior esquema de corrupção da história do mundo. Bilhões de reais desviados e parte desses bilhões recuperados pela força-tarefa. Como qualquer investigação, pode ter tido erro aqui e ali, como a CPI da pandemia também cometeu erro aqui e ali. O senhor Renan Calheiros vai lá, não queremos ser igual a Lava Jato. Obviamente cometeu erros também. É óbvio que isso acontece por iniciativa individual, uma ou outra. Você tem denúncia mais forte, denúncia mais fraca, cada coisa você analisa dentro do seu respectivo âmbito. Agora, essa demonização genérica, a partir da demonização de uma ou outra figura, para tentar desmantelar o combate à corrupção sob essa alegação, é coisa da patota que foi alvejada e da sua claque. Então aqui a gente tem, nessa PGR, tá, cujo cabeça foi escolhido pelo atual presidente, que sabota o combate à corrupção, você tem aqui uma denúncia resultante do trabalho da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba. E as delações da Odebrecht, elas aconteceram por causa daquele empenho nas investigações e também por causa das próprias provas que foram coletadas e não destruídas, e havia vários indícios de potencial destruição, de tentativa de destruição de prova, não foram destruídas porque Marcelo Odebrecht foi preso. E quem decretou a prisão do Marcelo Odebrecht? Não só uma vez, não, foram várias vezes, porque teve que prorrogar, etc.
foi o então juiz da Lava Jato em Curitiba, Sérgio Moro. Essa delação incomodou muita gente na política e no mercado da comunicação, porque ela atingiu políticos de vários partidos. E no mercado, tem vários nichos ali, cada um defendendo o seu político de estimação. Essa delação atingiu os tucanos, por exemplo. José Serra foi alvo de denúncia depois, com desmembramento pela Lava Jato de São Paulo, a partir do relato dos delatores da Odebrecht. E não é só o Marcelo Odebrecht, o Emílio Odebrecht, não. São dezenas de executivos que deram depoimentos. E ainda acusavam naquela época o Sérgio Moro de ser tucano, sendo que ele foi um dos responsáveis pelas suas ações, pelas consequências naturais das suas ações, pela Odebrecht acabar confessando os crimes que os seus executivos cometeram. E eles acabaram trazendo à tona a própria sujeira tucana. Vamos lembrar aqui, aliás, numa entrevista que eu fiz com o então juiz, com o ex-juiz já, né, ele falou, se quisesse me matar na raiz, a gente matava a delação da Odebrecht, não foi isso que foi feito. E aí é bom lembrar aqui, eu preciso resgatar, pois o Serra, por exemplo, cita como fonte de corroboração os depoimentos, né, a denúncia da Lava Jato em São Paulo contra o ex-governador do estado, citou como fonte de corroboração os depoimentos do Marcelo Bahia Odebrecht, né, o próprio Marcelo Odebrecht, que tem esse nome do meio, que às vezes muita gente omite, Pedro Novis, Luiz Eduardo Soares, Arnaldo Cumprido, Benedito Barbosa da Silva Júnior, Carlos Armando Guedes Pascoal, Roberto Cumprido, Fábio Andriani Galdolfo, todos eles ex-executivos da empreiteira. Tinha lá o codinome Vizinho associado a ele. E você teve outros casos. E o próprio Aécio Neves, a jurisdição sobre o caso dele era do Supremo Tribunal Federal, não era da Lava Jato em Curitiba, então não tinha nada a ver com aquela força-tarefa. Então Ciro Nogueira está sendo denunciado em razão daquela investigação tão demonizada. Por quê que ele está sendo denunciado? Porque ele é acusado de receber propina. O que é propina? É pagamento de suborno. É o sujeito que é subornado por uma empresa para que ele faça favores indevidos em benefício dessa empresa. Agora, isso pode ser só já que as provas são fortes, né? Já que seria constrangedor a PGR se posicionar contra a denúncia. Isso não pode ser uma forma de, vou posar de independente aqui, porque eu sei que lá no Supremo vão varrer para a lata de lixo? Pode ser. Já que você tem Nunes Marques, Lewandowski e Gilmar sempre atuando pelas decisões recentes que eu estou falando. Estou falando coisas provadas por meio de decisões. Estou nem falando de articulação de bastidor. Atuando em benefício dos líderes do Centrão. Então, tem muita propaganda por aí, tem muita militância, tem muita gente próxima do poder, dos tribunais e da política, que está aí cuspindo desinformação há muito tempo em benefício dos lulistas, dos bolsonaristas, dos velhos tucanos, da turma do Centrão. E, obviamente, daquela turma dos tribunais que ajuda a desmantelar tudo. Mas aqui a gente trata dos fatos. E os fatos são esses. E a gente vai ver se existe por aí uma demanda reprimida pela integridade na política, para que essa gente seja varrida nos termos da lei e das urnas.